Queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir o texto sagrado. Abram suas Bíblias no livro dos Salmos. E abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Eu peço àqueles que encontrarem o texto sagrado que, por gentileza, se coloquem de pé. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem atentamente. Assim nos diz a Escritura Sagrada, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ó Deus querido, em nome de Jesus nós rogamos, dá-nos, ó Pai, da Tua graça nesse instante, e visita, ó Deus, o coração da Tua igreja. Fala conosco através da porção desse texto sagrado, e que assim sejamos renovados pela Sua doce voz. Esta é a nossa oração, ó Pai, na completa dependência do Senhor, e em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Eu sei que para muitos de vocês, talvez ler o Salmo 23, ou recitar o Salmo 23, em um culto de domingo à noite, possa até parecer assim, estranho. Bom, mas uma pregação do Salmo 23, a gente já conhece tanto esse Salmo. Mas, queridos, quantas não são as vezes que ao longo da nossa jornada cristã, nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que está escrito aqui nessa passagem. Ministerialmente, eu posso me recordar de situações. Na última segunda-feira, por exemplo, participando de um ofício fúnebre, tive o privilégio de fazer a leitura desse texto. Recordo-me de um outro momento, quando um irmão muito amado estava no hospital em um estado terminal e queria muito me ver. E eu pude ir até o hospital para orar com ele. E naquela tarde, abri a Escritura Sagrada e ler o Salmo de número 23 e ver Deus falando ao coração daquele senhor e também ao meu, que horas depois foi chamado à presença do Pai. Outros momentos em que, não com o objetivo de ministrar a pessoas, mas buscando ministração para a própria alma, pude me voltar para esse texto e procurar ver a maneira como Deus cuida do meu coração. Um salmo que deve ser usado para os diferentes momentos da nossa trajetória, mas parece que em especial para aqueles momentos onde estamos trilhando por caminhos difíceis. O Salmo é escrito por Davi e ele traz a figura do pastor, pelo menos na abertura do mesmo. Essa figura não era uma figura estranha no Antigo Testamento. Há um comentarista que destaca o fato de que já em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 2, nós somos informados que Abel, ele trabalhava como um pastor.
Moisés, grande servo do Senhor, ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. Davi, o escritor deste salmo, considerado o maior rei de Israel, também ajudou o seu pai trabalhando como pastor. No Antigo Testamento, nós somos informados que a imagem de Deus é uma imagem que se aplica em diferentes momentos à ideia de um pastor que conduz o seu povo. O Messias prometido no Antigo Testamento, em profecias no livro de Ezequiel, de Miqueias, de Zacarias, é apresentado como um Messias pastor. E quando nós então adentramos as páginas do Novo Testamento, nós olhamos para Jesus Cristo com toda a autoridade do Filho de Deus, dizendo: eu sou o bom pastor. O texto sagrado que acabamos de ler nos fala sobre esse pastor maravilhoso, mas nos fala também sobre esse grande rei pastor, como um ungido do Senhor, que cuida do seu povo. Nós sabemos que o livro dos Salmos não segue uma ordem cronológica de eventos, mas o organizador do livro de Salmos colocou os salmos de maneira proposital, um ao lado do outro, para nos trazer também lições preciosas. E eu fico encantado, queridos. Se você puder, volte uma página da sua Bíblia. Eu fico encantado como o Salmo de número 20, 21, 22, 23 e 24 se conectam. Quando você olha para o Salmo de número 20, também escrito por Davi, você vai ver a oração a favor do rei, título dado pela Sociedade Bíblica. Entretanto, na leitura do Salmo, o que você percebe é o ungido do Senhor saindo para a sua missão. E quando o ungido sai para a missão, então a oração é levantada em favor dele. Olhe para o Salmo de número 21, e você vai ver que também é escrito por Davi. E o que você percebe no Salmo de número 21 é que o ungido que saiu para a missão no Salmo de número 20 é um ungido que recebe vitória na missão no Salmo de número 21. E o título dado pela Sociedade Bíblica é Ações de Graças pela Vitória. Você segue, chega ao Salmo de número 22. E no Salmo 22 você aprende que o ungido de Deus, que saiu para a missão e que é vitorioso, ele é vitorioso, mas para alcançar a vitória na missão, ele precisou sofrer. E é exatamente isso que você encontra no Salmo de número 22, que também é escrito por Davi. Olha o verso de número 1 do Salmo 22, e você certamente se lembrará das palavras ditas pelo Messias. Deus meu, por que me desamparaste? E fala então sobre o sofrimento. Agora vá para o Salmo de número 23. E no Salmo 23 você vai olhar agora para o relacionamento do ungido com o seu povo enquanto desenvolve a missão. E é exatamente isso que encontramos no Salmo de número 23. E chega ao Salmo 24 agora, mais uma vez, o ungido está sendo apresentado, falado aqui. E o que você vai encontrar no Salmo de 24, é uma palavra sobre o retorno do ungido. Então, recapitulando, Salmo 20, o ungido sai para a missão. Salmo 21, o ungido recebe vitória na missão. Salmo 22, o ungido sofre no exercício da sua missão. Salmo 23, o ungido se relaciona com o seu povo enquanto desenvolve a missão. Salmo 24, o ungido do Senhor retornará para buscar o seu povo. E olha só o que está escrito a partir do verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Davi quem está escrevendo isso sobre um rei maior do que ele. O Senhor forte e poderoso,
o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O ungido de Deus está sendo apresentado de um modo muito claro nos Salmos 20, 21, 22, 23 e 24. E nós estamos estudando o Salmo 23, que fala sobre o relacionamento do ungido com o seu povo. Davi é quem escreve sobre esse relacionamento. E o que é que Davi nos mostra, ou nos revela aqui a respeito deste ungido pastor-rei que está sendo apresentado aqui no Salmo 23? Eu quero que você mantenha os seus olhos no verso de número 1 no primeiro momento. E você vai ver que Davi está ensinando que esse ungido pastor-rei é aquele que traz verdadeiro contentamento ao coração do seu povo. É ele quem traz verdadeiro contentamento ao coração do seu povo. Leia o verso 1 comigo, por favor. Leiamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Observe que Davi fala aqui do Senhor como aquele que existe por si mesmo, que é o autoexistente e sustentador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Davi convoca você e também me convoca para voltarmos os nossos olhos para esse Senhor e admitirmos que Ele é aquele que pastoreia, que cuida da sua vida e da minha vida. À semelhança da atividade pastoril daqueles dias, o pastor é aquele que se interessa pelas suas ovelhas. O pastor é aquele que vai proteger as suas ovelhas, acompanhar as suas ovelhas, como nós veremos ao longo de todo o Salmo. Mas ele é apresentado no verso 1 como aquele que gera verdadeiro contentamento ao coração das suas ovelhas. De onde nós estamos extraindo a ideia do contentamento? Quando você olha para o verso de número 1, você enxerga no final do verso o salmista dizendo: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando você lê essa expressão e tem que lidar com as questões do dia a dia, com as necessidades do dia a dia, e coisas que muitas vezes você e eu não conseguiremos atender. E agora? Será que o Salmo está falhando? Será que há algum erro? Não. O princípio por trás deste verso é: quando o Senhor, que é o meu pastor, se torna o verdadeiro contentamento da minha alma, eu tenho todas as coisas. Eu tenho o que é mais precioso, e tendo o que é mais precioso e de maior valor, as outras coisas menores, ainda que eu as não desfrute neste tempo, eu não sentirei falta delas, porque eu estou suprido naquele que é maior do que todas as coisas. Davi está falando exatamente sobre isso. O que me faz lembrar de uma canção muito linda, que foi executada pelo nosso irmão César antes de iniciar essa pregação, que é do Projeto Sola. Quando os nossos irmãos escrevem em uma das suas canções sobre o Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que não tenho, eu não preciso. Porque tendo o Senhor, eu tenho tudo. Eu estou suprido. Eu encontro o verdadeiro contentamento. Presta atenção em algo, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes os nossos corações estão perturbados e angustiados por necessidades desse tempo. E somos tentados a priorizar mais as coisas deste tempo do que a vida com Deus. E eu quero dizer para você, para que você não se frustre no futuro, você pode alcançar várias conquistas na esfera deste mundo, mas se você não tiver o Senhor, nenhuma delas
trará satisfação à sua alma. Se por outro lado você tiver o Senhor, você pode até mesmo passar por privações desta vida, mas saberá que por meio de Cristo Jesus, você foi suprido para viver um relacionamento eterno com o Senhor. E descansará nessa verdade. Olhe agora para os versos 2 e 3, ao menos na primeira parte. Davi nos mostra que ele não é somente aquele que traz o verdadeiro contentamento, mas ele é aquele que refrigera a alma. O texto sagrado diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E o início do verso 3, ele declara: refrigera-me a alma. Pastos verdejantes, águas de descanso. Tudo isso dado pelo pastor para suprir as necessidades das ovelhas, onde as ovelhas poderão encontrar não somente um alimento que as sustente e as revigore para continuar o seu percurso nas estradas, mas também a água que vai refrigerar a si mesma. É claro que nós estamos olhando para imagens da atividade pastoril que aponta para princípios espirituais. O Senhor é aquele que conduz o seu povo a pastos verdejantes e a águas de descanso, não remetendo necessariamente a uma provisão de alimento e de água que Ele nos dá diariamente. E você e eu sabemos que tudo que temos neste mundo, nós só o temos porque o Senhor nos deu. Então nós fizemos refeições hoje porque Deus de maneira generosa nos supriu. Nós fomos revigorados por aquele copo de água gelada, porque o Senhor tem nos permitido desfrutar destas bênçãos materiais deste mundo. Entretanto, se você e eu ficarmos com os nossos olhos fitos nestas questões materiais, nós perderemos os princípios espirituais. E o que nós estamos vendo aqui é que o Senhor é aquele que garante uma trajetória ao seu povo, que diante das adversidades e dificuldades da vida, Ele mesmo será a provisão para a alma dos seus servos e visitará o coração dos seus servos para trazer refrigério, novo ânimo. Meus queridos, nós poderemos até mesmo terminar um dia encarando a noite com lágrimas correndo pela nossa face. Mas há um detalhe extraordinário. Enquanto você e eu dormimos porque Deus nos dá o sono, Ele trabalha na sua vida e na minha vida, e na manhã, com as renovações da misericórdia, nós temos nosso coração renovado, refrigerado pela presença de Deus, para seguir, mesmo sendo difícil. Saiba disso. Você tem resistido até aqui e continuará resistindo, não por causa da sua própria força, mas porque Deus, aquele que refrigera a alma, te visita e continuará te visitando, concedendo graça para permanecer na jornada, mesmo trilhando por caminhos difíceis. Volte os seus olhos agora para a parte final do verso 3. E o que nós vamos encontrar? Já sabemos que Ele é aquele que traz verdadeiro contentamento, sabemos que Ele é aquele que refrigera a alma, mas agora nós vamos ver que Ele é aquele que guia os passos. Porque o verso 3 fala: refrigera a minha alma, mas segue, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os caminhos em que as ovelhas eram levadas a trilhar precisavam ser caminhos conhecidos pelo pastor.
E quando alguma das ovelhas se perdia do caminho estabelecido pelo pastor, o pastor, em alguns casos, deixava as ovelhas que estavam no caminho sob os cuidados do seu assistente para buscar aquela que se desviou da rota. Mas a verdade que nós temos é que o pastor que conhece o caminho, ele conduz as ovelhas pelo caminho. E a maneira dessa condução nos chama a atenção, porque o pastor dá a sua voz. E as ovelhas não confundem a voz do pastor, elas sabem que aquela voz é do pastor. E ele segue, e as ovelhas vão seguindo a direção desse pastor. Mas fato é que haviam caminhos inseguros, difíceis, e podemos dizer até incorretos para o trânsito das ovelhas. Contudo, o pastor que conhece os caminhos seguros, certos ou corretos, justos, é aquele que aponta a trajetória para as suas ovelhas. E ele faz isso, guiando as suas ovelhas por caminhos de justiça. E ele faz isso pela sua fidelidade sempre presente. Diz o texto sagrado no verso 3, e basta você olhar para o final do verso 3, por amor do seu nome. Isso significa que quando o pastor aponta o caminho para as ovelhas, ele não está apontando o caminho para as ovelhas, porque as ovelhas, elas trazem consigo mesmas algumas coisas que chamam a atenção do pastor, a ponto do pastor se sentir obrigado de fazer aquilo. Não, ele faz por amor do seu nome, ou pela sua fidelidade sempre presente. Ele faz porque ele quer aplicar sobre as suas ovelhas a manifestação da sua graça e da sua glória. E ele faz isso com o seu coração livre que é, soberano que é e gracioso que é. Ele que aponta a trajetória. Meus queridos, nós como ovelhas, nós não estamos à deriva. É certo que você e eu seremos tentados em diferentes instantes a seguir por caminhos inseguros, a seguir por caminhos perigosos e a seguir por caminhos incorretos. Mas nós decidiremos fazer de maneira consciente, livre e plena, à medida em que nós recusarmos seguir o caminho que o pastor já nos deu. E o caminho dado pelo pastor está revelado na sua palavra. A voz dele dirige os nossos passos, ou devem dirigir os nossos passos. E nós precisamos dessa voz constantemente. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se você cresce uma ovelha de Cristo, como o pastor supremo, mas você não tem prazer na voz desse pastor supremo, o testemunho que a Escritura dá é que você não o ama. Não o ama. Porque é aquele que tem os mandamentos do pastor amado e o segue. Esses sim são reconhecidos como aqueles que o amam. Precisamos refletir por quais caminhos temos trilhado. Será que estamos trilhando o caminho da satisfação do nosso próprio coração? Será que temos dado mais atenção para aquilo que desejamos e que contraria a vontade de Deus? Ou estamos observando o que Deus quer, a ponto de seguir aquilo que Ele nos falou? Mas siga comigo agora, queridos, até o verso 4. E olha o que está escrito no verso 4. Agora nós aprenderemos que esse ungido pastor rei é aquele que se faz presente sempre. Verso de número 4, está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou o vale da escuridão, o vale dos perigos, o vale das adversidades, o vale que nos faz deparar com a insuficiência das nossas próprias forças, a ponto de contemplarmos aquele que é suficiente para nos socorrer
quando as nossas forças se esvaem, o que é que acontece quando esse vale se torna real? O salmista vai dizer: não temerei mal nenhum. E aqui há um detalhe, porque diante dessas circunstâncias tão adversas, tão perigosas, onde o adversário se levanta, onde as provações surgem, o seu coração e o meu coração está sujeito a reagir com temor. E o medo tem uma característica peculiar. Quando ele se levanta para tentar deixar os filhos de Deus estagnados, parados, sem prosseguir no exercício da sua fé. Eu sempre que falo sobre esta realidade do medo, eu sempre retorno à figura das nossas crianças, dos nossos filhos, quando enfrentam o medo no período da noite. É muito interessante porque correm para o quarto dos pais, chega ali na cama e avisa que está com medo, porque viram um monstro no teto do quarto. E aí agora, você pai ou mãe, se levanta da cama e segura na mão do seu filho ou da sua filha. E segurando na mão, você volta todo o trajeto para o quarto. Acende a luz. Mostra que não tem nenhum bicho ali no teto. Depois, vai com o filho até a cama e diz: olha, eu vou orar com você, porque Deus está aqui com você e Ele te protege. Mas o seu pai e a sua mãe estão logo ali. Pode dormir em paz. E curiosamente, essas situações sendo repetidas, a criança aprende. Até que chega um determinado momento que você, pai e mãe, tendo um filho agora não mais criança, mas adolescente, é você que deseja bater na porta do quarto e entrar, porque a porta está sempre fechada. O Senhor está dizendo para você e para mim o seguinte: olha, quando estas situações tão adversas de escuridão, de pavor se levantarem, e você ficar estagnado sem conseguir continuar, eu sou aquele que te seguro pela minha mão, e da minha mão nada e nem ninguém pode tirar. Eu sou aquele que estou presente, eu sou aquele que caminharei contigo. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do pastor amado. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, mesmo quando enfrentamos o vale da sombra da morte. Não seguiremos sozinhos, mas seguiremos sustentados pelo braço forte do Senhor. E olhando para Ele, seremos encorajados para permanecer firmes. Volte a sua atenção agora para o verso 5. E o que é que nós vamos aprender agora? Nós vamos aprender que esse ungido, esse pastor rei, é aquele que hospeda de maneira graciosa. Sim, aquele que hospeda de maneira graciosa. Diz o texto sagrado: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, queridos, eu preciso falar algo a vocês. Alguns comentaristas vão entender que a figura agora muda. É como se até o verso anterior a figura fosse do pastor. E a partir de agora, no verso 5, a figura é a figura de um anfitrião. De alguém que hospeda, um anfitrião real. Bom, se a figura continua sendo a figura do pastor, a ideia que nós temos aqui é a seguinte: olhando para a atividade pastoril, olhando para aquilo que era feito no campo, a mesa que é dita no verso 5, torna-se
alguma estrutura plana, seja nas montanhas, ou seja, lá no aprisco, quando o pastor coloca algo plano para servir comida para suas ovelhas. O óleo vai se referir àquilo que é aplicado na cabeça das ovelhas para cicatrizar as feridas e também para afastar os insetos. E o cálice vai representar a água farta oferecida no aprisco no final do dia, para que a ovelha não fique com sede. Mas se a figura for a figura do anfitrião real, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a mesa que é preparada para um grande banquete. E essa mesa preparada para o grande banquete é preparada diante dos inimigos. Isso reflete uma característica da hospitalidade. Quando o anfitrião recebia alguém dentro da sua estrutura ou dentro do seu palácio, em se tratando de um anfitrião real, o exército inimigo não poderia fazer nada com aquele que estava sendo hospedado, porque ele estava ali debaixo dos cuidados do anfitrião real. Mas aí você segue, porque fala, unges minha cabeça com óleo, e aqui então traz uma ideia de gerar um frescor àqueles que estão sendo recebidos. E ainda o cálice que transborda. E para alguns estudiosos, o cálice que transborda remete a um costume antigo. Porque quando o anfitrião dava o banquete e o cálice começava a ficar do meio para baixo, os convidados começavam a entender que a festa estava acabando, estava na hora de ir embora. Mas aqui, no anfitrião real, o que você encontra é um cálice que transborda. Isso significa que o anfitrião tem tanto prazer de receber os seus convidados, que ele não quer que aquele banquete acabe, que ele não quer que os seus convidados saiam, que ele não quer que os seus convidados peguem um outro rumo. Mas eu quero lhe chamar a atenção para o seguinte fato: seja a imagem do pastor ou seja a imagem do anfitrião real, o que nós estamos encontrando aqui é aquilo que é possível verificar no próprio Jesus Cristo, quando ele recebe os seus e ele acolhe os seus de maneira graciosa. As ovelhas estão sendo hospedadas pelo pastor. Os convidados estão sendo hospedados pelo anfitrião. E tanto o pastor quanto o anfitrião estão fazendo isso com alegria e graciosamente para abençoar os seus convidados. Ah, queridos, é exatamente isso que nós vamos encontrar em Cristo. Nós podemos passar por vales da sombra da morte nesse mundo. Nós podemos passar por diversas adversidades. Nós podemos passar por situações onde as lágrimas de fato vão correr. Mas nós jamais deixaremos de ouvir a voz do grande anfitrião que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, com um cálice transbordando, sem a necessidade de ir embora. Ficaremos com ele para sempre. Mas agora você chega ao verso de número 6. E quando você chega ao verso 6, você vai encontrar aquele que mantém a sua aliança para sempre. Aquele que mantém a sua aliança para sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Li agora há pouco uma citação de Charles Spurgeon, falando da bondade e da misericórdia como dois anjos gêmeos. Pensa você peregrinar nesse mundo tendo a companhia constante da bondade e da misericórdia,
Porque o Deus bondoso e misericordioso não te deixa. Onde você vai na certeza de que a bondade e a misericórdia estão ali. Você não é deixado. Você não é deixado em nenhum momento. É curiosa a forma como é dita aqui, porque fala bondade e misericórdia certamente me seguirão. E a palavra para seguirão aqui tem uma ideia de perseguir, de caçar, até alcançar. Não tem como escapar. A bondade e a misericórdia vai encontrar a minha vida e a sua vida quando nós estamos unidos a esse pastor, a esse rei. A conclusão, então, de Davi é, sendo assim, eu tenho certeza de que eu vou habitar na casa ou na presença do Senhor para sempre. Alguns comentaristas vão falar, o que Davi tem em mente aqui não é ainda a eternidade, mas o que ele tem em mente são os dias, o percurso dessa história. Sim, pode até ser. A certeza de que a bondade e a misericórdia vai continuar conosco no percurso da nossa história aqui, mas nós não podemos descartar o fato de que na glória eterna, o Senhor vai tabernacular conosco. Nós estaremos na presença dEle para sempre. E não tem nada, absolutamente nada, que poderá nos arrancar da presença dEle. E aí sim, nós veremos por completo a realidade desta bondade e desta misericórdia aplicada sobre nós. Quando nós estaremos livres de uma vez por todas dos males experimentados neste tempo. Eu citei para vocês, queridos, já o evangelho narrado por João no capítulo 10, quando fala que o Senhor Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu citei para vocês já o evangelho narrado por João no capítulo 14, dos versos 1 a 3, quando fala que o Senhor Jesus é aquele que prepara lugar para nos receber. O cálice vai transbordar sempre. Mas eu encerro citando as palavras do apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versos 16 e 17. O apóstolo João escreve e fala algo extraordinário que deve ser aplicado à vida das ovelhas. Se possível, coloque-se de pé. Nós vamos fazer a leitura desse texto a uma só voz. Olha o que o apóstolo João escreve no verso 16 e no verso 17. Apocalipse capítulo 7, verso 16 e 17, a uma só voz. Leiamos bem forte, irmãos, juntos. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu convido você para orar nesse instante. Coloca a sua vida diante de Deus. Talvez você seja uma ovelha que está com o coração cansado, precisando de refrigério, diante das lutas que você tem enfrentado. Uma ovelha que tem precisado perceber a presença maravilhosa desse pastor amado. Fala com ele agora. Conversa com ele. E peça para que ele derrame graça sobre a sua vida e te fortaleça na sua trajetória. Ore ao Senhor, mesmo em pé. Ore ao Senhor nesse instante.
cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Vamos cantar juntos. Confiar, entregar-me a ti, descansar. É Ele que leva para as águas de descanso. Teu agir, tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Vamos orar, queridos. Vamos falar com o nosso Deus. Reverendo Jorge, vem aqui à frente, fazer essa oração e pedir a bênção. Nós queremos orar pela sua vida. Talvez você seja exatamente essa ovelha que está precisando de refrigério para a alma, que está precisando desse tratamento, desse pastor rei maravilhoso, que está precisando experimentar mais do sabor dessa bondade, dessa misericórdia sobre a sua vida. Nós queremos orar por você. Se você desejar, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente receber essa oração. Nós queremos interceder pela sua vida. Fique à vontade, pode vir. Nós vamos orar pela sua vida, clamando o favor do Senhor. Ele é aquele que conhece o nosso coração. Ele é aquele, queridos, que decide falar ao nosso coração. E quando nós ouvimos a sua voz, nós devemos nos entregar e confiar inteiramente nele, para que Ele realize a sua obra na nossa vida, para a glória dEle mesmo. Nós vamos orar, queridos, clamando: oh Deus, derrama desse refrigério, para a Tua glória e para o Teu louvor. Faz essa obra em nós, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos, diante da Tua presença, da exposição da Tua palavra, que fala ao nosso coração, que edifica a nossa alma, que nos conforta, que nos dá, ó Deus, a consciência dessa verdade gloriosa de que há um pastor soberano, santo, fiel, supremo pastor das nossas almas, que cuida de nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós te bendizemos, ó Deus, porque não há absolutamente nada na nossa história, no nosso viver,